Olá pessoal, tudo bem? Então a gente já vai entrando no nosso terceiro módulo da disciplina de ergonomia e acessibilidade. Primeiro, a gente viu um pouco sobre os conceitos da ergonomia no geral, depois entramos um pouquinho na antropometria, faz parte de um estudo maior, né? Que é do antropocentrismo, da antropologia. E depois aplicamos um pouco da ergonomia dentro do design de interiores, né? Agora a gente vai falar de um tema super importante, que é o desenho universal. Então eu dividi esse tema e essa aula é a parte 1 sobre o desenho universal, que engloba também a acessibilidade universal. Mas o que é então, né, o desenho universal, o projeto universal? Segundo Mara Gabrilli, 2008, um projeto universal é o processo de criar produtos que são acessíveis para todas as pessoas, independente de suas características pessoais, idade ou habilidade. Os produtos universais acomodam uma escala larga de preferências e de habilidades individuais ou sensoriais dos usuários. A meta é que qualquer ambiente ou produto poderá ser alcançado, manipulado e usado independente do tamanho do corpo do indivíduo, sua postura ou sua mobilidade. Sim, né, pessoal? O próprio nome já diz, é o desenho universal. O projeto universal, acessibilidade universal, ou tudo que a gente consiga produzir para o maior número de pessoas, independente de suas habilidades, né, de suas mobilidades e de suas capacidades físicas, intelectuais, cognitivas também. Então, quando surgiu, né, o desenho industrial, o desenho universal, não o desenho industrial, o desenho universal, Universal Design surgiu então nos Estados Unidos em 1985 através do arquiteto Ron Macy. O Ron Macy ele dividiu em dois segmentos, né, abordando esse tema. E ele quebrou paradigmas da época no processo projetual, né? Existiam até normas técnicas para acessibilidade, mas elas eram separatistas, né, segregadoras. Então, os lugares segregavam os portadores de necessidades, né? Não se pensava no projeto de uma forma inclusiva, né? Talvez até integradora um pouco, mas não inclusiva, que são coisas diferentes. Então, Ron Macy pensou na inclusão realmente. E ele dividiu em dois segmentos. Pessoas com alguma necessidade especial, que não se sentiam atendidas nos espaços projetados, né? Então, como eles atenderiam essas pessoas, né? Os arquitetos. E aí ele separou outro grupo que eram realmente arquitetos, urbanistas, designers, engenheiros, que tinham uma visão mais abrangente e inclusiva. Então ele fez uma pesquisa de campo, né, com essas pessoas que tinham alguma necessidade e não se sentiam incluídas, né, num projeto, num espaço construído ou no uso de algum equipamento, produto, e reuniu arquitetos, urbanistas, designers, engenheiros que tinham uma visão mais abrangente do tema, né? E a partir daí, então, ele fundou uma escola, vamos dizer, escola experimental. Na parte 1, né, do tema do desenho universal, então a gente vai ver os 7 princípios do desenho universal, depois um pouco da metodologia e o público-alvo. Então separei assim nessa primeira parte. Mas voltando, Ron Macy então fundou essa escola de Center for Universal Design na década de 90, na Carolina do Norte. E esses arquitetos que ele reuniu, que tinham essa visão mais abrangente, enfim, e eram defensores da inclusão, eles se reuniram e desenvolveram, então, 7 princípios desse desenho universal que deveriam, né, ser adotados mundialmente, e realmente foram, né? Então, os princípios são organizados em nome e número do princípio,
na definição do princípio, né, nas diretrizes básicas desses princípios e nas recomendações, né, como devem ser projetados, né, os espaços ou os produtos. E ali à direita a gente tem exatamente um desenho que deixa muito clara a diferença entre integração e inclusão, né? Então a integração, ela integra, né, esses portadores de alguma necessidade especial, e a inclusão, ela é uma convivência mútua, né? É como se nós não tivéssemos distinção nenhuma, né? Só algumas particularidades que todo ser humano tem. Vamos ver os 7 princípios, então, a seguir. Aí mostrando, né, como é organizado. Então, é o número do princípio e o nome do princípio, o que significa, né, o princípio e as recomendações. Então, o princípio número 1 é do uso equitativo, ou seja, o uso igual para todas as pessoas. Fornecer os mesmos meios de uso para todos os usuários, idênticos sempre que possível, equivalente quando não, tá? Então, quais são as recomendações? Evitar segregação e estigmatização de qualquer usuário, as disposições de privacidade e segurança devem estar igualmente disponíveis para todos, tornar o design atraente também. Então, se você vai projetar um banheiro adaptado, que ele seja igualmente atraente, né, no seu desenho, no seu design, com um banheiro que não seja adaptado, né, um lavabo, um banheiro menor, né, enfim, mais enxuto. E o princípio número 2, uso flexível, né, que é o design de produto ou espaços que atendem pessoas com diferentes habilidades e diversas preferências, né, sendo adaptáveis para qualquer uso. E as recomendações, então, fornecer escolha nos métodos de uso, acomodar acesso e uso à direita ou à esquerda, lembrando também de facilitar o uso para canhotos e destros, né? Facilitar a precisão do usuário e fornecer adaptabilidade ao ritmo do usuário, né? Pessoas que tenham movimentos motores mais lentos, né? Ou movimentos motores mais rápidos, que seja flexível o uso de determinado produto ou equipamento. Só voltando então a fonte original desses 7 princípios, né? Tá no site que eu coloquei ali no slide, que é do Centro, né, de Desenho Universal, fundado por Ron Macy. Então, disponibilizei o link ali para vocês. E aqui vocês têm, ó, princípio 1, princípio 2, tá? Princípio 3, de forma original. Então, só para fazer um adendo, tá bom? Mas voltando aqui pra gente. Então, terceiro princípio, uso simples e intuitivo. Aí, o que significa? Eliminar a complexidade, claro, desnecessária, né? Como o próprio nome já diz. E quais as recomendações? Permitir fácil compreensão e apreensão do espaço, independente da experiência do usuário, seu grau de conhecimento, habilidade de linguagem ou nível de concentração. E disponibilizar informações segundo a ordem de importância. Ali no esquema do desenho a gente consegue visualizar, né, uma planta baixa com uma circulação bem de fácil compreensão, né, uma circulação que leva, né, para os dormitórios e para o banheiro. Se fosse uma circulação com quinas, né, ou formando um labirinto, isso dificultaria, né, o acesso do usuário que não tem a grande habilidade, né, de linguagem, né, o nível de concentração. Então, ali só demonstrando, né, como fazer isso de forma simples dentro de um projeto de design de interiores. Já o quarto princípio é a informação perceptível, né? E o que significa? Usar diferentes modos, né, pitorescos, verbais e táteis, para apresentar redundante
para apresentação redundante de informações essenciais, né? Placas, né, sinalizações de perigo ou de espaços de uso comum, né? Então, quais são as recomendações? Proporcionar um contraste adequado entre as informações essenciais e seu entorno. Aqui também entra a questão das cores, né? O fundo e o desenho com cores também contrastantes. Maximizar a legibilidade de informações essenciais. Quanto mais simples a informação e mais global, ela vai ser mais acessada, de forma mais rápida, né, por qualquer usuário. E fornecer compatibilidade com uma variedade de técnicas ou dispositivos usados por pessoas com limitações sensoriais, né? Então, uma sinalização auditiva, o braille, né? Pensar nesses dispositivos, nessas técnicas, né, para que todos recebam a informação. Já o quinto princípio trata da tolerância ao erro, né, ou a segurança. Significa organizar elementos para minimizar riscos e erros. Na maioria dos elementos usados, mais acessíveis, elementos perigosos eliminados, isolados ou protegidos. Então, a recomendação é fornecer avisos de perigos e erros. Esses avisos, lembrando, né, que eles tenham legibilidade para todos os usuários. Fornecer recursos de segurança contra falhas. E desencorajar a ação inconsciente em tarefas que requerem vigilância. Ali no esquema do desenho, a gente tem uma escada, daí temos o piso podotátil, né? Que é aquele piso ali que está abaixo, né? Acima do patamar. Temos também as fitas adesivas nas escadas que são aderentes, né? Antiderrapantes. Corrimão com 2 alturas também. Então, quanto mais segurança e menos possibilidade de acontecer algum acidente, melhor. Já o 6 trata do baixo esforço físico, lembrando novamente, né, da nossa última aula também, né, em ergonomia. Então, a lei da natureza, menor nível e esforço, né, para executar uma tarefa. Então, permitir que o usuário mantenha uma posição corporal neutra. E qual que é a recomendação? Usar forças operacionais razoáveis, minimizar ações repetitivas, e aí a gente já entra na questão das lesões por esforços repetitivos, né, LER, minimizar esforço físico sustentado. Então, ali no desenho, uma prancheta, que ela é adaptada a todos os usuários, né? Sendo usado por pessoas com mobilidade ativa, né, 100%, ou pessoas que realmente sejam cadeirantes, enfim. Ela tem um espaço, ela é ergonometricamente falando projetada. O último princípio, tamanho e espaço para aproximação e uso. Então, significa, né, ter espaços e circulações, né, adaptadas para maior número de pessoas possíveis, né? Além, claro, não permitir barreiras físicas, né, que as alturas estejam de acordo, né, com todos os usuários. Quais são as recomendações, então? Fornecer uma linha de visão clara para elementos importantes para qualquer usuário sentado ou em pé, né? Tornar o alcance de todos os componentes confortável para qualquer usuário, sentado ou em pé. Acomodar variações de tamanho de mão e aderência. Se eu tenho a mão de um idoso, eu tenho a mão de uma criança, eu tenho a mão de um homem de 2,5 metros de altura, eu tenho, né, várias tipologias ali para eu tentar resolver o meu produto, né, o meu equipamento. Então, pensar num que seja realmente adaptado ao maior número de pessoas. Fornecer espaço adequado para o uso de dispositivos auxiliares ou assistência pessoal. Então, lembrando, né, que não, talvez a gente não consiga 100%,
mas que a gente dê a melhor possibilidade para todos, né? Mesmo que a gente não alcance o 100%, que seja pelo menos tentado chegar nesse 100%. Então, lembrar desses 7 princípios quando a gente estiver projetando, lembrar da ergonomia também, lembrando que, claro, o desenho universal trata de todos, né? Não, ele não está trabalhando para um projeto específico de uma pessoa, de um usuário específico, né? Como a gente viu no caso da ergonomia, que às vezes a gente vai trabalhar com uma pessoa especificamente e vai fazer um projeto ergonométrico para aquele biotipo, né? O desenho universal ele é mais amplo, né? Ele é generalista, né? Ele vai trabalhar com todos os seres humanos e com, né, de todas as formas. Ele é a premissa de tudo. Então a gente vai primeiro abordar o desenho universal, depois a gente entra nas particularidades do usuário. A gente vai ver seguir um pouco essa distinção. Nesse quadro a gente vai conseguir entender melhor as diferenciações entre essas variáveis, né? Então, a ergonomia é a adaptação do trabalho dos produtos às características humanas, como nós já vimos, e a norma regulamentadora que regula a ergonomia é a NR17, dentro do Ministério do Trabalho e Emprego. Tá? A acessibilidade é a preocupação com a qualidade do acesso para qualquer pessoa. Então, a acessibilidade universal é diferente de desenho universal. Desenho universal é mais amplo, é mais abrangente e ele se caracteriza por todos os setores. A acessibilidade universal apenas pelo acesso, tá? E esse acesso pode ser físico ou não físico. Então, o acesso físico, claro, é o espaço construído, né, o equipamento construído, rampas, escadas, circulações, enfim. E o não físico, a gente vive numa era tecnológica, né? Então, a acessibilidade virtual também é considerada dentro da acessibilidade universal de forma mais ampla. E o que regulamenta a acessibilidade é a NBR 9050, dentro das Associações Brasileiras de Normas Técnicas, da ABNT. Ela foi elaborada, acho que a primeira, a de 2004, agora veio para suprir a de 1994, então é a mais vigente, a de 2004, tá? E ela foi elaborada pelo Comitê Brasileiro de Acessibilidade. A usabilidade é muito interessante, porque ela estuda o perfil do usuário, já promovendo uma qualidade específica para esse perfil, é o uso personalizado. A usabilidade da NBR ISO IEC 924111, que é o Guia de Especificações e Medidas de Usabilidade, ela está dentro da ergonomia como usabilidade de softwares, né? Desse mundo virtual, a usabilidade virtual dentro da ergonomia. Então, aqui a gente já tem um link com a ergonomia quando a gente está desenvolvendo um projeto para um usuário muito específico, né? Um projeto personalizado ergonometricamente falando para determinado usuário, diferente do desenho universal, onde a gente vai projetar para o maior número de pessoas possíveis, né? Então, a premissa toda é se basear no desenho universal, quando a gente vai fazer um projeto, e depois, sim, a gente, né, vê as particularidades de cada usuário para ver se a gente consegue, né, se isso se possibilita que a gente faça um projeto específico para determinado usuário, dentro de um grande projeto. Então, isso parte do estudo do programa de necessidades, para quem eu estou projetando, qual ambiente eu estou projetando. E ali, por último, o desenho universal, então, como a gente já conversou, produto e ambiente acessado e usado por qualquer um. E dentro dos 7 princípios que a gente já viu. Aqui no Brasil, vigora a Lei NBR 9050 de 2014 para o desenho universal. Então, quais são as metodologias para cada um desses itens, né, específicos? Então, para acessibilidade, são as normas, né, as NRs e as NBRs, as legislações municipais, plano diretor, código de obras da cidade, do município, e testes funcionais, né? Principalmente com os usuários que tenham alguma necessidade especial, né, de locomoção, enfim, de deslocamento, de acessibilidade.
Já a usabilidade, primeiro, normas técnicas. Segundo, conhecer os princípios, as necessidades, os padrões evolutivos dos usuários, né, específicos. E terceiro, fazer os testes entre os especialistas, né, que nós temos os ergonomistas e os programadores digitais também, né? Então a gente pega esses especialistas, né? E dentro da ergonomia, nós podemos ser os ergonomistas também, né? Nós como arquitetos e designers. E a gente vai fazer esses testes técnicos e depois os testes também com os usuários. Então, essa é a metodologia ativa para a usabilidade. Já para o desenho universal, a gente tem que considerar as NBRs e as NRs, que eu já disponibilizei até no sistema, tá, gente? Tem um PDF lá com a NBR 9050 de 2014. Em segundo, a gente tem que classificar o nosso público-alvo, como a gente vai ver a seguir. E depois a gente vai classificar os espaços utilizados. E esse a gente vai ver na parte 2 da aula de desenho universal. Com desenho industrial na cabeça, com desenho universal, tá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver as classificações do público-alvo e na próxima aula, parte 2, a gente vê a classificação dos espaços utilizados. Então, essa é a metodologia do desenho universal. Primeiro, entender como funciona a norma técnica e o que ela nos fornece de dados, né, a NBR 9050. Depois a gente vai classificar o público-alvo do ambiente que a gente vai estar projetando. E depois a gente vai classificar os espaços que a gente vai utilizar dentro desse grande ambiente, desse sistema, como a gente viu. Então, aqui a gente viu, né, que o público-alvo, na verdade, do desenho universal são todas as pessoas, né? Considerando suas diversidades, debilidades permanentes ou não. Só que para facilitar a metodologia, né, para a gente se organizar no ato projetual, a gente vai, então, definir alguns grupos, né, por semelhança. Ali no gráfico, então, eu dividi em 4 partes. Então, as pessoas com mobilidade reduzida, usuários de cadeiras de rodas, pessoas com deficiências sensoriais e pessoas com deficiência cognitiva. Então, dentro da metodologia do desenho universal, é usado, né, no ato de projetar, esses 4 públicos-alvos, né, para a gente conseguir se organizar. Eu só fiz o gráfico para que isso fique, a gente consiga lembrar que são 4, né, 4 grandes grupos, assim. O primeiro grupo, pessoas com mobilidade reduzida, e aí se encaixam as gestantes, mamães com crianças no colo, pessoas com obesidade, idosos com uma dificuldade locomotora, usuários de próteses, né, pessoas carregando pesos, pessoas que passaram por pós-cirúrgico, crianças pequenas ainda, né, com uma certa dificuldade de locomoção. Então, quais são as dificuldades que a gente tem que transpor, né, essas barreiras? Vencer desníveis, manter o equilíbrio, né, que essa pessoa consiga manter o equilíbrio e vencer os desníveis. Passar por locais estreitos e longas distâncias, né, são dificuldades que essas pessoas têm. Andar sobre pisos que não são podotáteis, né, que não sejam antiderrapantes. E a dificuldade de manipular objetos. Então, a gente tem que transpor essas dificuldades dentro do nosso projeto, tá? Para as pessoas com mobilidade reduzida. Já o segundo são os usuários de cadeiras de rodas, né, os cadeirantes. Então, aqui se encaixam os paraplégicos e tetraplégicos, pessoas com pós-cirúrgico também, ou que tiveram membros amputados, pessoas com dificuldade motora nos membros inferiores. Enfim, qualquer pessoa que use, né, a cadeira de rodas. Eu vou além. Carrinhos de bebê também, gente. Eu vejo uma dificuldade muito grande de mães com carrinhos de bebê conseguirem ter qualidade no espaço, tá? Eu sei porque eu tenho filha também. Eu tive, na época que a gente andava muito de carrinho, essa dificuldade era permanente também, né? Então, quais são essas dificuldades? Vencer escadas e rampas sem a devida inclinação, alcance visual limitado, não ter espaço para o giro, né, da cadeira, não passar por locais muito estreitos ou muito irregulares, né,
utilizar banheiros que não permitam aproximação a vasos sanitários ou banheiro muito pequeno, bancadas muito altas, né? Os metais sanitários também desproporcionais, assim, e altos, enfim, desconsiderando também o cadeirante de usá-los. Então, essas são as dificuldades que nós, como designers e arquitetos, a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso, né? Mais inclusivo. Ter, então, pessoas com deficiências sensoriais, né? Sejam visuais, auditivas ou de fala. Então, quais as dificuldades dessas pessoas? Identificar sinalização visual, controles interfones, detectar obstáculos não sinalizados, né, de forma podotátil, utilizar comandos sonoros, né, pessoas com deficiência auditiva e da fala. Então, essas dificuldades, elas são vividas no dia a dia dessas pessoas e como que nós, né, resolveríamos isso, né, da melhor forma possível. E o quarto, pessoas com deficiência cognitiva. Então, pessoas com alguma dificuldade de compreensão, que tenham habilidades cognitivas ainda abaixo da média, né? E quais são as dificuldades? Então, usuários que possuem dificuldades no processamento de informações, raciocínio e memória e identificação de símbolos e avisos em placas de informação. Aqui, claro, no exemplo até as crianças, né? Elas ainda têm uma deficiência cognitiva, né, com relação aos adultos. Então, pensar, né, nessa forma de mostrar, né, avisos, sinalizações, a leitura do espaço realmente, né, que seja adaptado também para essas pessoas, né, para as crianças, enfim, ou pessoas que têm alguma dificuldade realmente cognitiva. Então, assim, pessoal, por hoje eu acho que já tem bastante coisinha para acessar, né, armazenar. Vou finalizando aqui a parte 1. Na parte 2 a gente já inicia então com a classificação dos espaços utilizados, né? Então a gente já viu o público-alvo e na parte 2 a gente vê, a gente entra na questão dos espaços realmente. Então eu fico por aqui, deixando vocês processarem, né, o que foi dado, para a gente chegar na parte 2 já com essa parte 1 bem esclarecida. Um bom fim de semana a todos. Até a próxima aula.